Olá pessoal, tudo bem? Tô começando aqui mais um vídeo. Esse aqui eu tô respondendo para aquelas pessoas que me fazem perguntas sobre ginecologia e obstetrícia. Então é um vídeo que eu faço respondendo questões, dúvidas, perguntas de mulheres sobre temas de ginecologia e obstetrícia. Então vamos para a primeira pergunta. Então a primeira pergunta que me fizeram é o seguinte: quem tem um nódulo de fibroadenoma na mama poderá amamentar normalmente? Bem, primeira coisa que eu tenho que explicar, o que é um nódulo de fibroadenoma? Na verdade, é o principal e mais frequente nódulo, ou seja, um caroço benigno que aparece na mama da mulher, que nós chamamos tecnicamente de um fibroadenoma. É uma patologia completamente benigna. Isso quer dizer que não é câncer, tá certo? E por isso não tem nenhum problema em amamentar. Portanto, mulher que tem fibroadenoma, você pode sim amamentar. Não tanto pode como deve. Não vai alterar em nada do seu bebê. Então essa é a primeira pergunta. Vamos para a próxima pergunta. A segunda pergunta é a seguinte: depois de 2 cesáreas, qual as chances de um terceiro parto ser natural, ser um parto normal? Olha só, depois de 2 partos cesarianos, há uma tendência muito maior de ser uma outra cesariana. Então, você pode ter parto normal? Pode sim. E o que é que você tem que observar? Uma das coisas mais importantes é a data do último parto. Se tiver até 2 anos, isso aí não vai conseguir ser um parto normal, porque os riscos são grandes. Deixa eu exemplificar para ficar mais claro essa comunicação para você. Mulher que teve o 2º parto cesariano e depois engravidou, e com menos de 2 anos ela vai parir o seu 3º filho, eu sugiro que seja parto cesariano. Porque o parto normal, até 2 anos de pós-cesárea, os estudos mostram que há uma grande chance de ter uma ruptura uterina, ou seja, o seu útero romper. E ele rompendo vai sangrar e você corre um risco de vida, tanto você como mãe, como o seu bebê. Portanto, eu não te sugiro que você faça um parto normal depois de 2 cesáreas, se tiver até 2 anos. Agora, se o seu parto tem mais de 2 anos, 3, 4, 5, quanto mais tempo de espaço entre uma cesariana e o próximo parto, há uma maior possibilidade sim de ter um parto normal. Porém, as chances são menores, certo? Então, mulheres que têm partos cesarianos, há uma tendência de ter parto cesariano no outro, mas isso não é regra, isso é apenas uma tendência. Porém, você pode sim ter um parto normal mesmo após 2 cesarianas. Porém, a frequência é menor e você precisa estar muito bem acompanhada para fazer essa indicação do parto de uma forma mais tranquila, para você não ter nenhum problema. Vamos para a próxima pergunta. Lembrando que eu estou respondendo as perguntas da minha audiência, que são mulheres que fazem sobre dúvidas sobre ginecologia, obstetrícia e saúde, tá bom? Outra pergunta: com quantas semanas o bebê já está encaixado? O que é o bebê encaixado? É uma fase da gestação onde o bebê
a parte principal do bebê que se apresenta na pelve, que a maioria delas é a cabeça. Se apresenta na pelve, é a primeira parte do bebê que vai aparecer na hora do parto. A mais frequente é a cefálica, ou seja, é o bebezinho nascer com a cabecinha. Então, dizemos que o bebê está encaixado quando não há mais possibilidade, ou uma possibilidade remota, dele mudar de posição. Tá certo? De uma forma bem mais simples para você que é mulher entender. Então, em que momento é esse que encaixa? Geralmente nas pacientes que são chamadas de primigestas, ou aquelas pacientes que está na primeira gestação. Ele se encaixa a partir de 36 semanas, ou seja, 8 meses. E mais frequente ainda, nos últimos 15 dias para ter o trabalho de parto. Então, com isso, você pode observar o seguinte, olhe como você observa isso na prática. A gestante chega para mim e diz: doutor, minha barriga deu uma baixada. Ela estava bem alta e de repente ela baixou. Essa baixada que acontece no final da gravidez é o momento do encaixe, onde o bebê dá essa encaixada na pelve. A partir daí é muito difícil, é muito raro ele mudar de posição. Então, nesse momento, é 15 dias antes do parto, em média, isso acontece. Então, ótimo sinal que o bebê está próximo de nascer é quando ele se encaixa. Tá ok? Então, vamos para uma outra pergunta. Antes disso, mulheres que têm mais de um filho na segunda gestação, na terceira gestação, geralmente ele se encaixa muito próximo ao parto. Ou seja, 39, 40 semanas, bem pertinho do trabalho de parto. Então ele não se encaixa antes como a mulher que tem o primeiro filho, que é primigesta, que é a primeira gestação. Vamos para uma outra pergunta. Tenho tireoide. Na verdade, todos nós temos tireoide. O que ela quer dizer, está querendo dizer que tem um problema na tireoide. Ou um hipofuncionamento, que nós chamamos de hipotireoidismo, ou hiperfuncionamento, que nós chamamos de hipertireoidismo. Isso pode ter um tireoide, isso pode ser um dos motivos para eu não engravidar ainda, 7 anos tentando. Olha só. Essa é uma excelente pergunta, porque tudo que afeta as questões hormonais da mulher afeta sim a fertilidade. Então, o problema na tireoide pode sim ser o motivo de você não estar engravidando. Claro que podem haver, e geralmente há, outros motivos junto com o problema da tireoide, porque a tireoide é um hormônio. Na verdade, a tireoide é uma glândula que secreta hormônios. E o corpo da mulher, o nosso corpo de todos, tanto homem como mulher, é uma orquestra. As glândulas funcionam de uma forma como se fosse uma orquestra sinfônica. Isso quer dizer, se eu tenho um problema, por exemplo, numa orquestra do maestro, toda a banda vai tocar errado. Se eu tenho um problema no instrumento de sopro, os outros também irão ter problemas. Então, quando eu tenho um problema em uma glândula, eu tenho um problema em outras partes, em outras glândulas, que precisa ser diagnosticado, esse problema, e tratado. Tá bom? Então, se você já está tentando há 7 anos, você precisa urgentemente procurar um ginecologista que entenda de fisiologia hormonal, para ele identificar, para ele organizar você, fazer com que essa glândula funcione de forma perfeita e aí sim te ajudar a conquistar o sonho da gestação. Tá bom?
Então vamos para a próxima pergunta. Sinto muita dor na perna direita e no bumbum. Estou grávida de 6 meses. Na verdade, se você tem uma dor localizada e se essa dor for muito intensa, você precisa investigar. Toda dor na gestação é imprescindível que você investigue se tem algum problema, tá bom? A maioria das mulheres na gestação tem cólicas, isso é normal. Na verdade, eu não posso nem dizer que é normal, isso é comum acontecer. Se é normal ou não, depende da investigação. Você precisa ir para o seu médico, ele precisa investigar, ele precisa fazer um ultrassom e ver se aquilo é normal, essa dor. Porém, isso é muito comum. Porém, uma dor que está, pelo que eu vi, irradiada, está na perna, está indo para o bumbum. E olha só, muito provavelmente essa dor que você está tendo, ela passa uma irradiação que vai do bumbum para a parte posterior da perna. Se for isso, provavelmente é um problema que está afetando a parte da irradiação nervosa da coluna e precisa ser investigado. Pode ser normal ou não, mas isso precisa ser investigado, tá bom? Como é uma dor pontual, eu acredito que não seja normal. Porém, na gestação podem acontecer milhões de coisas, inclusive uma dor localizada. Vamos para a próxima pergunta. Doutor, estou há 2 anos tentando engravidar e nada. Fiz exames e meu esposo também. E diz que está normal. Olha só que coisa. Deixa eu dizer uma coisa para vocês. 30% dos problemas da infertilidade no casal está relacionada somente à mulher. Ou seja, a mulher tem algum problema. 30 outros por cento estão relacionados ao homem. É o homem que tem algum problema. Mais outros 30% estão relacionados aos dois, ou seja, um problema na mulher e um problema no homem. Juntando isso aí dá 90%. E os 10%, onde é que fica? 10% das vezes, todos os exames estão normais, porém a mulher não engravida. E muitos desses problemas estão relacionados ao aspecto emocional da mulher. Mulher muito ansiosa, ela está estressada, o estresse muda as questões hormonais, aumenta o nível de cortisol. Eu tenho um vídeo nos meus canais, nas minhas redes sociais, falando desse hormônio, do cortisol. E esse hormônio elevado, acima dos níveis normais, atrapalha, porque a sua orquestra hormonal não está tocando de uma forma harmônica. Isso atrapalha de você engravidar. Outra coisa interessante é que você precisa procurar um profissional diferenciado, um profissional que entenda de fisiologia hormonal. Muitas vezes os exames mais comuns estejam normais, porém você pode ter um hipotireoidismo, você pode ter um aumento de um hormônio chamado de prolactina, você pode estar com aumento da resistência à insulina, e tudo isso está dificultando de você engravidar. E se você já está tentando há 2 anos, você já pode ser classificada, infelizmente, como infertilidade. Sendo assim, você precisa de ajuda de um profissional qualificado para te ajudar a engravidar. Tudo bem? Então, vamos para a próxima pergunta. 16 semanas. O médico falou que meu útero está grande, 20 centímetros. É normal? O que pode acarretar? Na verdade,
que muito provavelmente o seu médico disse para você e está querendo passar para você, é que tem uma medida que se faz durante o pré-natal, não do útero, mas da altura uterina. E a altura uterina de 20 centímetros, ela quer falar que você está mais ou menos com 20 semanas de gestação. Você está entre 4 e 5 meses de gravidez. Porém, é uma medida um pouco subjetiva. Ela não é muito fiel. Portanto, não é preocupante. O que você precisa estar antenada é que isso pode ter alguma implicação. E por isso você precisa conversar com esse médico e perguntar até a ele: o que é que o senhor quer dizer com isso? Que meu útero está grande. O que é que isso significa? Pode significar algumas coisas. Por exemplo, você pode estar acima do peso. Mulheres que estão acima do peso, que estão um pouquinho gordinhas, aumenta essa medida. O que é que pode haver também? Essa medida pode acontecer em mulheres que têm uma gestação gemelar. Então, mulheres que têm uma gestação de gêmeos, geralmente, a altura uterina está aumentada. Outra coisa, aumento de líquido. Por que isso pode acontecer? Pode ser em uma paciente diabética, uma diabetes mellitus, uma diabetes gestacional, porque aumenta a quantidade de líquido, como também aumenta o crescimento do bebê. Esse bebê nós chamamos de GIG, é um bebê gigante, com peso acima do esperado, acima da média da maioria das gestações. E esse aumento da altura uterina pode estar relacionado com isso. Então esse é um dado que precisa ser investigado mais a fundo, tá bom? Então vamos para uma próxima pergunta. Próxima pergunta. Legal. É normal o bebê se mexer demais com 30 semanas? Já é sinal de trabalho de parto? Excelente pergunta. Eu recebo isso diariamente, tanto no meu consultório como aqui nas redes sociais. Então é muito bom que eu vou poder explicar e atingir mais mulheres com dúvidas. Por isso a importância de você participar, fazer sua pergunta, porque você pode estar ajudando outras mulheres, estar ajudando outras gestantes. Na verdade, quando o bebê mexe muito, ele é um sinal apenas. Ele quer dizer, essa mexida do bebê quer dizer que ele está muito bem. Vou repetir. Quando o bebê mexe, é um ótimo sinal. Quer dizer que ele está muito bem, recebendo uma quantidade de sangue, de oxigênio que deveria. Vamos dizer que ele está feliz. Portanto, mexer é um excelente sinal. Ele não quer dizer que é um sinal de trabalho de parto. Ele é um sinal que diz que o seu bebê está muito bem, obrigado. Se preocupe se o seu bebê não mexer direito. E pior, parar de mexer. Aí sim, é um sinal que eu chamo de sinal de alerta. Quando o bebê para de mexer como deveria, você precisa urgentemente procurar seu obstetra, uma avaliação do seu médico para investigar se aquela parada de que ele está mexendo menos, se é normal ou se é patológico. Então, mexer bem, mexer muito é um excelente sinal. Parabéns, quer dizer que a sua gestação. Ok, vamos fazer uma outra pergunta. Estou com 7 semanas de gestação. Tive sangramento. Devo me preocupar? Na verdade, todo sangramento é preciso se investigar a causa. E se esse sangramento for no início da gestação, ainda mais preocupante, porque até 20 semanas esse sangramento pode indicar que seja um início de um abortamento. Esse
início do sangramento pode sinalizar como é que nós chamamos? Uma ameaça de abortamento. E ele precisa ser investigado. Você não precisa se preocupar tanto, porém precisa investigar esse sangramento. Se for um sangramento com a cor vermelha, com raios de sangue, pouquinho melando a calcinha, esse é menos preocupante. Agora, se o sangramento for maior, se ele tiver seguido de cólicas, se você perder algum coágulo, esse sim é mais preocupante. Porém, todo sangramento na gestação precisa e merece ser investigado, tá bom? Não precisa ficar muito preocupada, mas você precisa sim. É um sinal de alerta que precisa procurar o seu ginecologista, o seu obstetra, para ele avaliar, fazer uma ultrassonografia para ver se seu bebê está bem. É um sinal sim de alerta. Muitas vezes esse sangramento denota uma insuficiência que nós chamamos de insuficiência lútea, que é uma deficiência e uma insuficiência na produção da progesterona. Acontece muito em mulheres que engravidam depois que param de usar anticoncepcionais. Ela usa anticoncepcionais por muito tempo e para engravidar e ela engravida. Geralmente essas pacientes têm sangramento por conta da baixa da progesterona, que é muito frequente em mulheres que usam ou usaram anticoncepcionais. Vamos para uma próxima pergunta. Quando uma esterossalpingografia dar obstrução nas trompas, qual o procedimento para desobstrução? Olha só, primeira coisa que eu preciso falar aqui, que nome é esse? Esterossalpingografia. É um exame feito a partir de raio-x e de um contraste. E para que serve? Para ver se as trompas, se as tubas uterinas estão pérvias. O que é pérvia? Se ela está desobstruída, se o canal está passando. Lembrando que a trompa é o local onde vai se encontrar o óvulo, que é o gameta feminino, e o espermatozoide, que é o gameta masculino. Eles precisam se encontrar. E essa ponte de encontro é a trompa, são as tubas uterinas. E se elas estiverem obstruídas, não vai acontecer a fecundação, que é o encontro desses gametas para formar o futuro bebê. Então, se elas estiverem obstruídas através desse exame de esterossalpingografia, quer dizer que ela está obstruída. Isso quer dizer que você não vai engravidar nas vias normais, nas vias tradicionais. Você namorando, tendo relação sexual, você não vai engravidar, porque está obstruído. Não tem como engravidar. Só que você tem que saber se essa obstrução é uma obstrução total, se é uma obstrução parcial, se é uma obstrução das duas tubas uterinas ou é só de uma. Porque se tiver uma obstruída, a outra pode funcionar direitinho e você pode engravidar. Agora, se as duas estiverem obstruídas, você não vai engravidar. Qual o procedimento para desobstrução? Infelizmente, você não vai conseguir nenhum método que desobstrua de uma forma eficaz. O que é que eu recomendo para você? Feliz ou infelizmente, você vai precisar de métodos de fertilização. E para isso você vai procurar profissionais que trabalham com fertilização. Tá certo? Então, procure um profissional ou uma equipe que trabalha com fertilização. Essa é a alternativa. Essa é a alternativa. Vou responder mais alguma pergunta. Lembrando que eu estou respondendo pergunta da minha audiência que fizeram no meu... que fazem para mim sobre dúvidas de saúde, ginecologia e obstetrícia.
É possível estar grávida com o ciclo menstrual em dias? Deixa eu ver se eu entendi a sua pergunta. Ciclo menstrual em dias. Talvez você queira dizer que atrasou com poucos dias. Na verdade, você pode saber. Não sei se é essa a sua pergunta, tá bom? Se não for, você formula outra. Que eu não entendi muito bem a sua pergunta. É possível estar grávida com um ciclo menstrual de dias? Ou seja, eu vou entender que você sabe que está grávida mesmo sem estar com atraso menstrual. Sim. Você pode saber se está grávida alguns dias após a fecundação. Se você ovula, você pode engravidar. A partir que você ovula, você encontrou o espermatozoide, houve a fecundação, a partir de 2, 3, 4 dias, já existem métodos eficazes para saber se você estava grávida. Ou seja, mesmo antes de você atrasar a menstruação, você já pode saber que você está grávida. E o exame melhor para isso é o beta-HCG. De preferência, o beta-HCG quantitativo. E que exame é esse? É aquele exame que você sabe a dosagem do beta, para saber se está grávida e quanto tempo você está de grávida, tá bom? Então é possível sim estar grávida. Deixa eu ver se tem mais perguntas. Tem aqui. Eu tô com 13 semanas, mas já tive 2 vezes infecção urinária. Se você tem 13 semanas de gravidez, está com 13 semanas de gravidez e já teve 2 vezes infecção urinária, a primeira pergunta que eu vou fazer para você: essa infecção urinária foi deduzida pelo profissional, pelos sintomas, ou você fez exame? E esse exame tem que ser um exame que nós chamamos de AS, que é um exame de urina normal, ou uma urocultura, que a gente percebe qual germe, qual micro-organismo que está causando a sua infecção. Por que eu pergunto isso? Porque com 13 semanas você ainda está no primeiro trimestre da gestação. E quando você está no primeiro trimestre, é normal ter sintomas que simulam infecção urinária sem você ter infecção urinária. Você pode urinar pouquinho, pode ter uma urgência miccional, ou seja, você precisa urinar urgente. Você pode ter até um pouquinho de dor na hora de urinar e isso ser normal. Tá certo? Então, de repente, você tem... eu tive 2 infecções urinárias. Se foi feito o diagnóstico com exame, isso é infecção urinária. Se não foi feito, eu sugiro que você só trate se você fizer o exame. Porque simula muito, engana muito isso. Mas se você realmente teve a infecção urinária, é porque algo está acontecendo de errado. Mulheres têm muito mais frequência de ter mais infecção, mais tendência de ter infecção urinária do que um homem, porque a uretra dela é menor. E a mulher gestante mais ainda, por vários aspectos. Os aspectos hormonais, a progesterona, que é o hormônio que nós chamamos de hormônio da gravidez, apesar de ele ter um monte de outras funções, ele é classificado como hormônio da gravidez, deixa o corpo da mulher muito lento. Com isso, ela tem mais tendência a ter infecção urinária. Outra coisa, na gravidez há uma diminuição da imunidade, ela fica mais fraca, ela fica mais susceptível a ter diversas infecções, inclusive a infecção urinária. E se isso está acontecendo, você está tendo uma infecção urinária de recorrência ou não foi bem tratada. E aí procure um profissional que entenda disso para investigar e te orientar. O que eu posso dizer para você é: tome muita água. Você precisa tomar de 2 a 3 litros de água por dia. Outra coisa, se banhe. Tenha uma higiene íntima após a relação sexual.
Mais de 80% das infecções urinárias na mulher, ela é transmitida, ou seja, ela acontece após 2 dias de relação sexual. Conclusão, então limpe, vá para o banheiro, urine depois da relação sexual, tome banho, não vá deitar. Eu sei que fica com vontade de deitar, de descansar, mas não vá, tá bom? Outra dica, a terceira dica que eu posso dar para você é urine logo após a relação sexual. Então são essas 3 dicas. Não prenda a urina. Tá com vontade de urinar? Vá lá urinar. Tá ok? Espero ter te ajudado. Eu já estou, pessoal, já terminando essa live de hoje, tá bom? Eu quero responder só mais uma pergunta. Tem uma pergunta assim: é normal após a relação sexual o esperma escorrer? Sim, é muito normal. Isso não tem problema nenhum. É um líquido que entra e o excesso dele vai cair, vai sair. Não tem problema nenhum, tá bom? Isso não é nenhum problema. Mais outra pergunta, vou responder mais a última pergunta. A partir de quantas semanas posso fazer uma cesariana? Essa pergunta, muito provavelmente você quer saber de uma cesárea eletiva, né? Você escolhe ter uma cesariana por algum motivo, né? Hoje você pode fazer desde que não tenha nenhum problema para o seu bebê. Isso é feito a partir de 39 semanas. Os estudos mostram que uma cesariana eletiva, a partir de 39 semanas, o bebê está seguro. Antes disso, há uma possibilidade de algum probleminha de amadurecimento pulmonar no seu bebê. Então, a partir de 39 semanas, é a data mais indicada de você fazer uma cesariana eletiva. Tudo bem? Então, é normal inchar os pés. Eu gosto de ficar aqui o tempo todo, por mim eu ficava um tempão, mas eu vou precisar realmente sair. Espero que vocês sempre me sigam. Eu estou postando conteúdo o tempo todo aqui, tanto no YouTube, como no Instagram, como no Facebook. Me sigam. Se você gostou, curta, compartilhe, dê um like, compartilhe para mais pessoas, chame mais mulheres, tá bom? Eu estou fazendo isso o tempo todo, fazendo lives, fazendo encontros, vídeos, postagens, enfim. A minha intenção e a minha missão é ajudar você que é mulher, que é gestante, a ter uma vida e uma qualidade de vida melhor e mais saudável. E uma gestação muito mais saudável, uma gestação extraordinária, tá bom? Então, um abraço e até o próximo vídeo, até o próximo conteúdo. Um abraço.